Obrigadão. Obrigado. Aqui, eu quero seguir sobre esse debate aí, sobre essa questão. Sobre o debate, eu nem sei se vai existir, porque o Cuca falou vários pontos. O que chamou a atenção, Breno, no bate-papo ontem com o Cuca? Eu acho que vale a pena a gente analisar bem a fala do Cuca. Se primeiro ele fala que agora ele sabe o projeto do Atlético, né? A partir do momento que o Rafael Menin expôs, então agora ele entende e vai trabalhar em cima desse projeto do Atlético, né? De não aumentar a sua dívida, mas o detalhe final da fala dele, né? Não quer dizer que o Atlético não vá contratar. A gente viu o Palácio saindo, você abre um espaço na folha de pagamento. Ontem o Fausto Vera não foi para o jogo, já sinalizando o interesse de sair do Atlético. É outro que pode abrir um espaço na folha de pagamento, né? Eu imagino que talvez mais alguns jogadores podem sair aí também. Entendo que o momento do Atlético é de contenção financeira, mas não acredito que o Cuca não vai ter os reforços que ele está pedindo. Até porque a competitividade, ela precisa de ser colocada como uma prioridade do Atlético. Eu falei aqui um pouquinho antes, até precisa se reforçar, precisa de um volante, o Cuca quer um volante, quer um zagueiro, né, quer um 8. São jogadores que eu acho que dentro daquela situação de oportunidade de mercado, nós vamos ver chegar o Atlético. Então, importante o Cuca e a diretoria entrarem numa sintonia, ok, não vai haver um aumento nas despesas do Atlético, mas um ganho na competitividade, porque realmente o Atlético ainda precisa de reforço. Aqui, me chamou a atenção nessa fala do Cuca, quando ele fala assim, agora entendemos a situação do clube. Também. Agora sabemos da situação do clube. Então isso chama atenção, que parece que é assim, agora, tá, gente? Agora todo mundo está na mesma página. Me dá uma sensação de reajuste de rota com relação àquilo que começou o ano do Atlético. E eu acho que dessa forma, Elton, quando as coisas são jogadas às claras, eu já disse e repito, eu acho que maior do que o trabalho de trazer o meio-campista, que a gente já grita aqui, que é uma necessidade muito grande do Atlético, mas para além desse jogador que vai chegar e dos outros que o Breno acabou de trazer, eu entendo que o maior trabalho do Cuca nesse período vai ser exatamente com esse atual elenco. E da forma que ele falou ontem, eu acho que fica assim, transparente e com honestidade para com o torcedor atleticano, em termos de é o time que ele vai ter que abraçar a maioria desse elenco mesmo que está aqui hoje. E um ou outro reforço que vier para a sequência da temporada. O time basta montado, né? Então, Lu, só porque você levantou essa bola sobre o time entregar mais, dar mais agrado, ver jogar, desempenhar melhor, ter jogos mais interessantes de rendimento mesmo. Você levantou essa bola. Quais jogadores você poderia pontuar, por exemplo, do time titular, jogadores que ainda não estão rendendo aquilo que pode render e que pode fazer esse Atlético ainda dar um saltinho ainda na tabela? Eu acho, Elton, de uma forma geral, por exemplo, eu espero mais do Alonso. Eu acho que tem jogadas que ele tem vacilado. Para mim é um ótimo jogador que faz a função até de lateral esquerda na seleção paraguaia, por exemplo. Eu espero sempre mais do Scarpa. Eu acho que o Scarpa ainda não virou no Atlético como a torcida esperava quando ele foi contratado. Aquele início com o Milito? Foi o início, mas um início tímido, depois parou. Não foi aquele Scarpa que muitos torcedores protagonista esperavam. E dentro do jogo mesmo, protagonista. E dentro do jogo mesmo, no primeiro tempo, algumas jogadas de contra-ataque, ele deixava morrer o contra-ataque. Ele é um jogador diferente. Tanto que tem fera de bola que só o Scarpa sabe fazer nesse elenco do Atlético. Então, a gente espera mais. A gente está cobrando do Scarpa porque é um jogador que pode mais. E, neste momento, o Hulk, neste brasileiro principalmente, está devendo, né, Elton? Mais uma partida ruim, meio fora de sintonia assim, com os demais. Então, são alguns jogadores que podem acrescentar mais ao Atlético. Mas, eu acho que o Atlético só não rende mais porque tem um problema ali no segundo volante, principalmente. Esse problema no meio-campo, a saída de bola do Atlético muitas vezes é dificultada. O primeiro não? O primeiro você acha que está tranquilo? Eu acho que se você tiver um segundo volante que se complete ao Alan Franco, você resolve boa parte dos problemas. Mas é que o Alan não é a dele, né? Mas é porque ele está fazendo ali. É porque há a fama que o primeiro volante tem que ser o mordedor. Não tem que ser brucutu sempre, não. Não é nem o que o Cuca quer, né? Quando você tem um estilo complemento, né? o problema é que não tem um complemento. Olha o Gabriel Menino, algum momento foi o Patrick, outro momento foi o Fausto Vera, já foi o Rubens, que eu acho que é um jogador que pode até
dependendo de encaixar ali. O Atlético tem um time base titular 80% montado. O que falta ao Atlético é olhar para o banco de reservas, eu quero um novo panorama para a partida. E aí o Cuca olha para o banco de reservas, o jogo pede alguma mudança tática, alguma mudança física, e aí ele prefere segurar, demorar a fazer uma substituição, porque o banco ainda está devendo. Acho que contratações pontuais vão acontecer, e só complementando a fala do Cuca, ele deixou claro. Contratações vão acontecer, mas oportunidade de mercado. Não vai investir. Só para tirar uma dúvida aqui. Quando você fala do Hulk, você acha que é o lado dele técnico, individual, ou você acha que o coletivo pode também estar atrapalhando? Acho que as duas coisas somando. O Hulk individualmente, algumas jogadas não estão saindo, e ter alguém para conversar como ele tinha antes, hoje não tem tantos jogadores para conversar assim. Ô Thiago, você falou que você não acredita que esse time hoje, que esse Atlético hoje não pode brigar entre os 4. Potencializando, colocando na mão do Cuca, como é desde o início da temporada, mas tem nesse tempo agora, jogadores potencializados, o próprio elenco que tem agora, com mais 2 contratações, o que você imagina que pode acontecer? O que o Atlético está fazendo hoje. Você acha que não muda o patamar? Eu acho que o Atlético não... Acho que muda porque o Atlético até semana passada era 10º colocado. Então, mas você não vê que esse time mesmo do Atlético, com esses jogadores não jogando tão bem, não fazendo boas partidas, ainda conseguiu chegar na atual situação do campeonato, brigando entre os 6, ali perto ali do bolo. Está no bolo o Atlético, está a 4 pontos do líder. Você não vê em momento nenhum esse time potencializado tendo algo maior? Cara, Libertadores é muito bom. Pro que o Atlético investe, pro que o Atlético tem, é muito bom. O Atlético devia ter feito coisas melhores em janelas anteriores. Você não pode gastar 4,5 milhões no Fausto Vera. Não tem volante de reserva. Você não pode gastar 4,5 milhões no Fausto Vera. Você tem outras opções. Você vai, sei lá, na China e busca alguém melhor que o Fausto Vera. Então, assim, o Atlético gastou mal em tempo de janelas anteriores. O Bernard hoje não dá certo. Já deviam ter dado cabo no Bernard na janela de transferência anterior. O Atlético agora vai ter que correr contra o tempo para encontrar algo. Quem quer o Bernard hoje? Quem quer contratar o Bernard hoje? Ninguém. No Brasil, o Fausto Vera não vai. Alguém vai pagar 4,5 milhões nele? Então, assim, Para o Brasil, nem o Bernard, nem o Fausto Vera podem sair. Eu não acredito que esse Atlético tenha condição de disputar no Campeonato Brasileiro algo além de uma vaga para Libertadores. É o que esse time consegue entregar. E eu discordo do Lu quando ele diz que o Hulk não tem com quem dialogar. Eu acho que o Dudu é esse cara, o Rony é esse cara, o Júnior Santos é esse cara, Thiago. O Scarpa é esse cara, mas ele tá aí, ué. Então, se você acha que tem que chegar mais alguém, eles vão chegar depois. Futebol não é mágica, né, Thiago? Você não coloca uma peça e a magia acontece dentro de campo. Mas não fui eu que disse isso. O Cuca vai ter que trabalhar. Justamente quando isso foi o Luciano. Se o Scarpa não tá rendendo, é porque ele tem com quem dialogar. Não tem, se o Scarpa não tá rendendo. Ele tem o Scarpa. Cara, o Hulk não tá rendendo menos que o Scarpa. O Hulk hoje joga menos do que o Scarpa. Voltando à pergunta do Breno. Eu discordo do Voltando à pergunta do Breno. É a queda do Hulk. O Hulk é individualmente e também o coletivo ajuda. O melhor jogador do Atlético. Cada hora ele tem que fazer uma coisa, cada hora ele tem um do lado. Ontem ele já teve o Dudu pela primeira vez. O Coelho tá machucado. Aí no outro jogo, o que ele faz? Não, peraí. O Coelho estava jogando, o Hulk não estava jogando mais que ele. Por isso que o Luciano colocou as duas questões, tática e individual. Eu acho que hoje é muito... Não, ele não estava jogando mais do que o Coelho. Mas qual que é o problema de estar jogando mais do que o Coelho? Mas ele não estava jogando nada. Ele não estava jogando nada. Agora ele ainda está jogando alguma coisa. Mas antes, pra mim, ele não estava jogando nada. Depois que ele voltou da lesão, que eu ainda acho... Ele insiste que não. Mas eu ainda acho que, cara, é suspeito. Pra mim, tem alguma coisa que não o deixe fisicamente bem. Desde então, ele, pra mim, não jogou nada. Ok, concordo. Então é individual, pô. A discussão vai seguir. A discussão, mas eu tenho que dar um recadinho aqui, gente, que programa bom você já sabe. Tem sim, tá bem anunciado. E a gente quer continuar assim. Você já sabe, né? O Dia dos Namorados foi ontem, mas o Trem das 11 ainda tá no clima e tá chegando com tudo para fazer a alegria geral de todos os corações. O prêmio desta semana é de até R$950 mil na completinha. E tem mais, teremos um sorteio de 3 viagens de R$20 mil cada para você aproveitar com a